Tudo bem, pessoal? Nós estamos nesta manhã começando mais um Preparando-se para a EBD, momento em que nós temos a oportunidade, o privilégio de discutirmos sobre os assuntos da Escola Bíblica Dominical. E como você tem sempre participado conosco, nós vamos mais uma vez deixar aqui um auxílio para a Escola Bíblica Dominical, porque nós entendemos que existem muitos irmãos que são apaixonados pela Escola Dominical. Alguns entendem a real necessidade de estudar a Palavra de Deus na Escola Dominical. Nós estamos nesse trimestre, como já é do conhecimento, estudando sobre a igreja. E no estudo sobre a igreja, nós estamos numa sequência de 13 lições e hoje, propriamente dito, nós estudaremos a igreja no poder do Espírito Santo. A igreja no poder do Espírito Santo. Pois bem, antes de nós começarmos a nossa aula, nós queremos passar para os irmãos alguns livros que certamente auxiliarão os irmãos na compreensão deste assunto. Nós temos aqui a Bíblia Sagrada. Hoje eu indico que você estude na Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa daqui é a minha Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu adquiri essa Bíblia em 1995. Eu já passei o nome aqui, porque é bem velhinha, a gente usa bastante ela. Mas está aqui, Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu indico a você que você faça uso dela. Trouxemos também aqui o livro do trimestre, do pastor Sérgio Costa. Eu indico que você adquira para que você compreenda melhor a sequência de lições que nós estamos estudando. Então, o pastor Sérgio Costa, ele tem o texto base desta lição. Como o texto de hoje terá base em Romanos capítulo de número 13, eu trago para você de Meyer Pearman o livro Atos e a Igreja se fez missões, com especial atenção para o capítulo de número 13 desta coleção, deste livro. Nós temos alguns outros comentários bíblicos, mas especificamente esse aqui, porque os pontos de hoje estão comentados também por Meyer Pearman. Nós vamos falar da igreja no poder do Espírito Santo. A igreja no poder do Espírito Santo. Então, nós vamos em algum momento falar sobre batalha espiritual. Eu te indico também do pastor Ezequias Soares, junto com Daniele Soares, a batalha espiritual que a igreja passa. Nós vamos também tratar sobre fruto do Espírito, sobre dom do Espírito, sobre dom ministerial, sobre dom de serviço. E eu te indico hoje, do pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, o livro O Fruto do Espírito, a plenitude de Cristo na vida do crente. Eu te indico este livro aqui. Este livro é muito bom para a compreensão da leitura de hoje, da lição de hoje. Nós vamos falar especificamente sobre dons espirituais também, que a igreja no Espírito Santo. Então a igreja tem o fruto do Espírito, a igreja tem a atuação do Espírito, a igreja tem dons espirituais, a igreja tem dons ministeriais. E eu te indico aqui dons espirituais e ministeriais. É um livro que eu também te indico para a compreensão na lição de hoje. Aqui nós vamos falar sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Então, bem parecido com este aqui, que também fala do fruto do Espírito, eu te indico também este outro livro de Osiel Gomes, certo? Eu te indico este livro aqui também. Nós vamos falar sobre vida espiritual, então, integridade espiritual, ou seja, integridade moral e espiritual. Eu te indico este livro. E te indico também este outro livro aqui, que ele vai falar sobre o Espírito Santo, o vento sopra onde quer. O ensino bíblico do Espírito Santo e sua operação na vida da igreja.
Então eu também te indico este livro aqui para que você possa fazer uso no estudo da lição, já que é preparando-se para a EBD, você poderá se preparar melhor fazendo uso destes livros, né? Vamos ao nosso assunto. O tema de hoje é da lição número 11, a Igreja no Poder do Espírito Santo. Como já disse para os irmãos, nós estamos estudando o segundo trimestre da EBD do ano de 2019 e nós estamos nesse trimestre dando sobre a igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. Existe um povo cuja palavra no grego é eclésia, que determina ou que dá origem a uma reunião de pessoas com um pensamento comum, diferente do pensamento de outros. Ou seja, a igreja saiu do mundo, se uniu e a igreja existe, é uma eclésia, uma assembleia. Nós estamos nesse trimestre estudando alguns temas específicos. O primeiro deles é a igreja no plano divino, nós já vimos. A lição 2, o fundamento e a edificação da igreja, nós também já vimos. Conhecendo a igreja a partir dos títulos e símbolos, nós já discutimos este assunto. Você pode ver em comentários anteriores, em videoaulas anteriores, basta colocar o nome do título da lição no YouTube que você vai encontrar, como também tem outras transmissões ao vivo aqui nesse canal do Facebook, nesse perfil. A lição 4, nós trabalhamos a história da igreja até a Reforma Protestante, tivemos muitos bons exemplos dos pré-reformadores, passamos ali pela escolástica, voltando um pouco atrás na patrística. Lição 5, avivamento e missões na história da igreja, nós também passamos por ele. Lição 6, a igreja atual e alguns desafios. A gente sempre repete para que você que está assistindo pela primeira vez entenda que tem assuntos anteriores que vale a pena você estudá-los. E se você entrar no YouTube e você colocar o título da revista no YouTube, você vai encontrar extraordinárias videoaulas de vários outros irmãos, que inclusive trazem conteúdos diferentes. O nosso aqui é um meio de auxiliarmos aqueles que estão próximos de nós, não só do nosso campo, mas que fazem uso da revista Betel, a como preparar o seu conteúdo. Então você vai encontrar vários outros conteúdos muito bons, que nós inclusive indicamos, vários pastores, missionários, etc. A lição de número 7, ela falou sobre o desafio das novas teologias e modismos. A igreja vive um período em que, em alguns momentos, a gente fica em dúvida, é ação de igreja ou não é ação de igreja? Como é que funciona? Lição 8, estudamos a igreja e sua influência na sociedade. A igreja deve influenciar a sociedade e não o inverso. Às vezes a sociedade tem influenciado a igreja. A lição 10, que foi a lição 9, a igreja e sua organização. Nós vimos a estrutura da igreja partindo desde o membro do congregado até chegar no bispo, nos bispos que estão no ápice da direção da igreja, da organização da igreja. Vimos a igreja como organismo e como organização. Na lição 10 nós estudamos o culto racional, que foi a semana passada. O apóstolo Paulo nos orienta que o nosso culto deve ter razão, deve ter lógica. Então nós estudamos o culto racional. E na lição de número 11, nós estamos estudando a igreja no poder do Espírito Santo. Então, que Deus nos abençoe, pedimos a graça do Senhor pelo seu Espírito para que possamos completar esta revista. Se você quiser participar conosco, pode nos mandar mensagem pelo WhatsApp e nós também estamos com o perfil aberto. Você não está acompanhando por aqui, porque a intenção aqui é que fique somente a transmissão para que você veja, o assunto que nós estamos discutindo. Mas nós estamos com o perfil aberto aqui, algum comentário nós poderemos interagir contigo, tá bom? Pois bem, o objetivo desta lição, você que está se preparando para a EBD, é algo que deve ficar na sua mente, porque acontece às vezes de professores divagarem, começa num tema e desvia-se para outro foco, e aqui não, aqui você deve manter-se, você deve saber que tem uma linha, onde você quer chegar, o que quer alcançar com esta lição. Então o objetivo
do pastor Sérgio Costa, primeiro, apresentar os dons ministeriais que a igreja de Antioquia possuía. Nós falamos em lições anteriores sobre os dons espirituais, os dons ministeriais. Falamos dons espirituais, dons de serviço, dons ministeriais. E os dons ministeriais nós temos lá em Efésios 4:11 como sendo apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. E é interessante que Lucas, ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 13, ele começa o verso primeiro, que nós vamos fazer referência dele daqui a pouco, dizendo: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado por Herodes o tetrarca, e Saulo. Então, na igreja de Antioquia tinha um equilíbrio ministerial, que nós vamos falar sobre esse equilíbrio daqui a pouco. Então, primeiro, mostrar que tinha dons ministeriais em Antioquia. Isto para dizer que a igreja atual também deve ter dons ministeriais. Segundo objetivo, mostrar que que uma igreja saudável deve agir de acordo com a tríade da saúde espiritual: ensino, comunhão e missão. A igreja deve sempre ensinar, a igreja deve estar junta e a igreja deve progredir, a igreja deve fazer as missões. O terceiro objetivo é explicar a importância da atuação do Espírito Santo para o sucesso da igreja. A igreja que tende em agir baseada em movimentos sem a presença do Espírito Santo, e tem muitas por aí, a igreja que tende em agir baseada na intelectualidade de alguém, no dom natural de alguém, ou até mesmo na capacidade de alguém, esta igreja está correndo o risco de não ir muito longe, porque são coisas fadadas ao fracasso. Depois de um dado momento, as novidades acabam. E como é que fica a sequência da igreja? Então, nós devemos saber que é importante que tenha a atuação do Espírito Santo, que cada movimento seja regido pelo Espírito Santo. Seguindo, nós temos o texto áureo da nossa lição. O texto áureo da lição, que é o texto de ouro, que está no norte temático, ele está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, que diz: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui nós temos algo muito sério. Não vamos adentrar agora, mas a igreja, que nós já dissemos que a igreja precisa ter ensino, precisa ter comunhão e precisa realizar missões. A igreja que ela não tem o ensino da palavra, ela não vai entender como funciona. Se ela não tem o ensino da palavra, ela não vai entender, vai acontecer como Paulo registrou na igreja de Corinto. Paulo disse que na igreja de Corinto tinha divisão, eles estavam divididos. Apóstolo, Apolo, Saulo, Cefas, Cristo, grupos dentro da igreja. Essa igreja não vai prosperar, um grupo dividido entre si não subsiste. Então, quando esse grupo é ensinado e está unido, este grupo evangeliza, porque não tem outro fim da igreja na terra. A igreja não tem um fim de lucrar, haja vista ser uma instituição, juridicamente falando, sem fins lucrativos. Então, o objetivo da igreja é pregar a Jesus Cristo e este ressuscitado. Não pregar Jesus Cristo morto, Senhor morto, como diz alguém. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, conforme está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versos 9 a 11, certo? Então, esse é o texto áureo, Marcos 16, 15. A verdade aplicada, a verdade prática do caso aqui, diz: uma igreja que age no poder do Espírito, busca em seu viver o ensino e a proclamação do Evangelho. Então, a igreja que não prega o Evangelho, ela não está agindo dentro do Espírito, porque o Espírito Santo não vai direcionar ninguém a enriquecer. Então não tem a teologia da prosperidade.
O Espírito Santo não vai levar ninguém a criar confusão com outrem. O Espírito Santo não vai levar ninguém a desviar-se do caminho da verdade. Às vezes a gente encontra a igreja que tem até ringue no púlpito da igreja. Tira-se o púlpito ou afasta as cadeiras e coloca um ringue. Não é o foco da igreja, não é. Então, a igreja, sob o poder ou no poder do Espírito Santo, ela ensina e proclama o Evangelho de Jesus Cristo. Como eu já disse, o nosso texto de referência está em Atos. Nós vamos falar muito do capítulo 13, mas a base realmente está no capítulo 11. Atos capítulo 11, dos versos 26 a 30, que diz assim, verso 26 de Atos, do capítulo 11. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia, que ali eles estão na Judéia, e Antioquia está em cima, é a chamada Antioquia da Síria, não é a Antioquia da Pisídia, que já ficava para a Ásia sentido Europa, é a Ásia Menor. Aqui é a Antioquia da Síria. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. E naqueles dias, desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram, enviaram aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Os irmãos, especialmente os que são alunos da escola dominical, vão lembrar que o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele retornou lá por volta do ano 64, 65 por aí. Ele retornou para Jerusalém, passando por onde já havia a igreja fundada, inclusive grande maioria fundada por ele próprio, levando uma oferta para os irmãos que estavam em Jerusalém, porque a fome era tão grande que eles lá passavam por necessidade. Aí Paulo até orientou, no primeiro dia da semana, que é o domingo, todos ponham uma oferta à parte, cada um contribua conforme o Senhor tocar no seu coração, e vamos levar essa oferta para os irmãos. Acontece que aqui, antes de mais nada, surgiu Ágabo, o profeta Ágabo. E aqui eu volto a chamar a tua atenção que Efésios 4:11, escrita também de Paulo, fala sobre apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Então existe um profeta que está registrado, um ministério profético que está registrado em Efésios 4:11. Não é um ministério profético à luz do Antigo Testamento. Como também nos dias atuais, ninguém vai querer ser profeta à luz do Antigo Testamento, creio eu. Porque tem pessoas que na igreja se auto-intitulam profetas. O profeta aqui é aquele que profetiza à luz da palavra de Deus, que é a maior profecia que existe. É essa daqui. Inclusive, nós ficamos tristes quando ouvimos pessoas dizer que a igreja deve ser guiada por profecia. A igreja não deve ser guiada por profecia. Quando Deus quer falar com a igreja, Ele fala por intermédio da sua palavra e também por profecia. Mas a profecia não está diante da palavra de Deus, haja vista se é a palavra de Deus quem explica a profecia. É orientação bíblica que a profecia seja julgada, que o profeta seja analisado. Se ela se cumprir, foi de Deus. E quando Deus quer falar, Deus não precisa de subterfúgios. Deus fala diretamente e as palavras dele não entram em confusão, muito menos com a Bíblia Sagrada. Sendo Deus o autor da Bíblia, quando ele fala em profecia, o que o profeta está dizendo fecha com a Bíblia Sagrada. Então Ágabo, observe que o texto aqui deixa bem claro, levantou-se Ágabo, que dava a entender pelo Espírito
que havia uma grande fome em todo o mundo. Ágabo aqui não está dizendo que ele estava profetizando. Ele, um homem usado por Deus, creio eu que interpretando a Bíblia Sagrada, vendo o contexto, diz: olha, eu tenho alguma coisa acontecendo em volta, o Senhor me mostra, mas não agindo como um profeta que diz: olha, assim diz, vai acontecer em tal canto, vai. Não. Ágabo na igreja, congregando com os irmãos, crente fiel, dando testemunho todos os dias, usando a palavra de Deus. Deus mostrou a Ágabo que tinha uma fome acontecendo. Aí Ágabo diz: olha, esta fome não é só aqui, esta fome ela é em toda a região. Dava a entender pelo Espírito, ele usado por Deus. É porque alguém que tem uma profecia de Ágabo acerca de Paulo lá no final do seu ministério, do seu ministério não, das viagens missionárias, quando Ágabo diz, pega a roupa de Paulo e pega o cinto de Paulo e se amarra e diz: olha, isto vai acontecer com o dono deste cinto. Ali nós temos uma profecia direta. Aqui não, aqui diz: dá a entender. Se dá a entender, não foi algo direto. Algo direto é: assim diz Deus, está acontecendo desta forma. Aqui dá a entender, leia o texto, você vai ver, verso número 28. Dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo mundo. Então, não foi dito diretamente, porque o Espírito de Deus, que é Deus, não se confunde. Então, cuidado para você não forçar a interpretação do texto, como tem lá também no final da terceira viagem missionária de Paulo, quando Ágabo diz: olha, e os irmãos disseram: não desça para Jerusalém. Aí Paulo desceu para Jerusalém, Paulo foi preso, porém tudo aquilo era para que se cumprisse as Escrituras, porque o próprio Deus já havia falado por intermédio de Ananias que Saulo era para ele um vaso escolhido e o faria sofrer por causa do seu nome e o levaria diante de muitos reis, onde outros não poderiam ir também. Saulo pregou a Agripa, Saulo pregou dentro do próprio Império Romano e aí por diante. Então, cuidado para não forçar a interpretação, de sorte que em Antioquia, por dois textos, tanto este de Atos 11 a partir do verso 26, como de Atos capítulo 13, em Antioquia tinha profetas, doutores, tá bom? Vamos à frente que nós temos mais alguma coisa para discutirmos aqui neste assunto. Nesta semana nós estamos orando, todas as Assembleias de Deus estão orando pela missão no mundo, né? Ore por missões mundiais e pelos países menos evangelizados do mundo. Nós temos uma falha muito grande. Nós queremos evangelizar lá fora e às vezes esquecemos de evangelizar o vizinho. É uma falha, lamento, mas nós temos evangelismo lá fora. E os irmãos que estão lá fora, a exemplo do pastor da África, pastor Itamar Fernandes, meu amigo, vez por outra eu converso com o pastor Itamar nas redes sociais. O pastor Itamar Fernandes, ele tem sofrido bastante, tem feito uma grande obra também lá na África do Sul, na região de Beira, e recentemente sofreu com o tornado que passou por lá. Nós ficamos aqui orando, vez que é o máximo que posso fazer, e pedindo a Deus que dê graça ao seu servo. Então, oremos pelos nossos missionários, pelo evangelismo fora do mundo. A semana passada nós oramos porque nós somos um país livre, nós temos liberdade religiosa, até a nossa Constituição nos garante esse direito. Estão tentando fazer aí alguma mudança, o Supremo Tribunal Federal já interpreta alguns casos que vêm meio contrário à igreja, inclusive a tendência é que proíbam líderes evangélicos de determinado tema nos púlpitos da igreja, se for abordado, levando ao campo da criminalização. No entanto, eu deixo o recado que nós temos um direito de culto, nós temos direito de pensamento, nós temos direito de expressão. De outro lado, nós temos direito de crença e nós temos direito de culto. E cada um pode formalizar o seu culto da forma que bem lhe aprouver. O Estado, nesse sentido, a laicidade do Estado tem que ser levada a efeito. O Estado não interfere. Então, se no nosso ensinamento nós falamos a palavra de Deus,
e apontamos aquilo que é contrário, eu lamento, mas o STF não pode interpretar nesse sentido e nos criminalizar. Muito menos o Congresso Nacional, que tem homens evangélicos lá, que eu creio que farão um bom trabalho, seja nos deputados federais, seja nos senadores, não deixarão que alguma lei desta natureza seja aprovada. Inclusive, eu já peço que o Supremo Tribunal Federal, que está em parte exorbitando da sua função legislando, na verdade tem uma lacuna, e eles, como juízes que são, mesmo alguns não tendo passado por concurso nenhum para juiz, mas são juízes. A nossa legislação, ela autoriza isso. Como juízes que são, eles precisam atuar dentro da lacuna. Eles têm que criar ali uma forma de julgar, seja por princípio, seja por analogia, eles têm que achar uma forma de julgar, mas compete ao Congresso tomar providência legal. Então eu peço, caso algum dos nossos representantes legais no Congresso Nacional, seja deputado, seja senador, encabece essa temática e crie lei para que o Supremo Tribunal não continue fazendo como está, porque mesmo a Constituição e outros casos reconhecendo até questões de casamento, como nós temos no parágrafo 3º do artigo 226, o CNJ legislou a respeito. Então, vamos cuidar desse sentido, e a igreja, aproveitando que é um país livre, a igreja continua fazendo o seu papel. Vamos orar pelos missionários, pelo evangelismo fora da nossa nação, e vamos continuar atuando e exercendo nossa liberdade aqui dentro. Como dizem alguns, fica a dica. Então este é o nosso motivo de oração. Bom, introdução da nossa lição. Introdução da nossa lição. O Espírito Santo deve ser o agente principal para uma igreja bem-sucedida, como disse o apóstolo Paulo. O que que Paulo disse? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 11. Na introdução nós já aprendemos que tudo que a igreja faz deve ser com a atuação prioritária e primordialmente do Espírito Santo. A igreja ora, ela precisa da presença do Espírito Santo. A igreja canta, precisa da inspiração do Espírito Santo, até mesmo para inspirar as letras das músicas, pois muitas que são cantadas percebe-se claramente que não são inspiradas pelo Espírito Santo. Está uma polêmica aí na internet, alguma cantora muito famosa agora realizou um beijo gay, que Deus nos livre, num dos seus clipes. Tem letra de música que precisa ser inspirada pelo Espírito Santo. Os testemunhos na igreja precisam ser inspirados pelo Espírito Santo. As pessoas precisam saber o que falar. E nossas palavras devem ser sempre para instruir. Nunca devemos praticar atos ou palavras, especialmente no culto, que não sirvam para esse fim. Então, a igreja precisa da atuação do Espírito Santo. O ofertar precisa do Espírito Santo para convencimento. Se não tiver o Espírito Santo, você não vai ofertar com qualidade, não vai entender o motivo da tua oferta. A igreja precisa sair das quatro paredes, e quando a igreja vai à rua, a igreja precisa do Espírito Santo. Então, existem dons espirituais, existem ministérios na igreja, e existe o fruto do Espírito, como está se dizendo, Espírito. Quando nós estudamos a matéria pneumatologia ou paracletologia, que são as matérias da teologia que tratam do Espírito Santo, uma das coisas que nós aprendemos é que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é pela nossa capacidade de oratória, não é pela nossa retórica, a capacidade da dialética, da discussão, não é isto que nos leva a convencer alguém a aceitar Jesus. Não é a maiêutica, como alguns utilizam a maiêutica. O que você acha? Como é que é? Então a pessoa vai respondendo e ele vai até quando a pessoa não tem mais condição de responder e ele então diz, olha, a resposta é essa. Não é isso. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo.
Pode ser uma criança que pega o microfone e diz Jesus é bom. O Espírito Santo vai atuar, então a igreja precisa do Espírito Santo. E quando nós tratamos dos dons do Espírito, vamos ver que o exercício de todos eles é para o benefício da igreja, logo precisa do Espírito Santo. Então, não vos embriagueis com vinho, falamos sobre isso na aula passada, onde há contendas, mas encha-se do Espírito. Se alguém pensa que está embriagado, parece embriagado pelo Espírito, você verá que não há contradição na Bíblia Sagrada. Vamos à frente. A nossa lição ela se divide em 3 pontos. O primeiro ponto da nossa lição, ele vai falar sobre a igreja de Antioquia, um exemplo. A igreja de Antioquia é um exemplo. E aí eu já abro o leque para dizer, tinha igreja em Antioquia, tinha igreja em Laodiceia, tinha igreja em Filadélfia, tinha igreja em Esmirna, tinha igreja em Sardes, tinha igreja em Tiatira, tinha igreja em Pérgamo, tinha igreja em Jerusalém, tinha igreja em Colosso, tinha igreja em Tessalônica, tinha igreja na casa de muitos irmãos, tinha igreja na ilha de Chipre, tinha igreja na ilha de Creta. A igreja existia em vários locais, mas a de Antioquia se tornou um exemplo. Vamos estudar sobre isso. Exemplo de atuação no Espírito Santo. E este exemplo é para que seja para a igreja atual. A igreja atual que não estiver de acordo com esse exemplo, ela está deixando a desejar. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma igreja saudável, uma igreja com saúde, uma igreja que não tem, como diz um antigo pastor meu, membros maiores que outros, por exemplo, os braços maiores que as pernas. A igreja precisa ser equilibrada. A igreja tem um momento para louvor, a igreja tem um momento para oração, a igreja tem um momento para palavra, a igreja tem um momento para aconselhamento, a igreja tem um momento para ensino, tem um momento para doutrina, a igreja tem um momento para recreação, a igreja tem um momento para casal, tem um momento para casais, tem um momento para jovens, a igreja agindo dentro daquele padrão, no momento certo, como diz lá em Atos capítulo 2, estando todos reunidos em um só propósito, o Senhor acrescenta à igreja aqueles que haverão de se salvar. Desculpe, eu precisei me afastar um pouco para resolver um pequeno problema técnico. Então, uma igreja saudável. No ponto 3, você vai ter uma igreja usada pelo Espírito Santo. Uma vez que a igreja está saudável, uma vez que a igreja segue o exemplo de Antioquia, e a igreja está saudável, a igreja agora pode ser usada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não age em confusão, ele não faz confusão. Observe, o Espírito Santo que atua na igreja tal, não vai agir diferente da igreja tal. Eu estou falando do Espírito Santo. A orientação que o Espírito Santo dá a essa igreja, ele também dá a essa igreja. A orientação que o Espírito Santo dá a este grupo, ele também dá a este grupo. Então, é necessário que nós saibamos como o Espírito Santo age para nós não colocarmos questões onde não tem. Existem alguns segmentos de igreja, nós não queremos aqui generalizar nem citar nenhum, a qual os movimentos dados ao Espírito Santo não têm parâmetro bíblico. Eu já indiquei aquele livro Evangelho que Paulo jamais pregaria, e tem coisa que é feita ou é dita que não tem base bíblica. De igual modo, também eu indico para os irmãos o livro, esqueci o autor agora, que ele diz, culto ou show? Então nós precisamos ponderar essas questões, tá bom? Vamos então seguir aqui a partir do primeiro ponto da lição. A igreja de Antioquia, um exemplo. Em outra ocasião eu vou passar para vocês a relação dos pastores de cada uma das igrejas. Quem pastoreava em qual igreja, quem fazia o quê,
porque muita gente desconhece este conteúdo e nós vamos passar para você em outra ocasião. Até para você ter uma noção, isso vai até, eu creio que o período do segundo século. Foi um texto produzido por Eusébio de Cesareia. Então, Eusébio de Cesareia nos dá uma relação dos pastores de cada igreja, tá? Nós vamos passar para você em outra ocasião. Vamos lá. A igreja de Antioquia, um exemplo. A igreja de Antioquia era uma igreja ativa, que possuía em seu seio pessoas dotadas de dons ministeriais, que tornam uma igreja exemplar para os nossos dias. Observe bem o que o texto diz aqui. A igreja de Antioquia era uma igreja ativa. Aqui, irmãos, para nós não perdermos muito tempo, já fica a dica. O Senhor distribui os seus dons conforme Ele quer, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas para isso a igreja tem que agir, a igreja tem que movimentar, a igreja tem que fazer. Aí, à medida que surjam homens e mulheres destinados a fazer a vontade de Deus, Ele vai distribuir os dons espirituais e os dons ministeriais, os dons de serviço também. Como é que Deus vai distribuir dons se não tem quem se coloque à disposição para receber esses dons? Então, é exemplo da igreja de Antioquia, devemos nos tornar ativos no seio da igreja. Um canta, um prega, um fica na porta, um evangeliza, um discipula. Existem áreas na igreja que estão descobertas. Preste atenção se isso diz respeito a você. A área do evangelismo na igreja está descoberta. Quem é o irmão ou a irmã ou o grupo de irmãos que assumirá a área do evangelismo? Para que diga, olha, este mês nós evangelizamos tantas pessoas, nós temos tantas cruzadas, nós somos em tais lugares. Quem é? A área da capelania da igreja está aberta. Quem é o irmão ou a irmã que quer fazer a capelania dos hospitais, a capelania dos presídios? Está aberta. Quem é o irmão ou a irmã que quer se determinar a cuidar da área social da igreja? Tem gente aí precisando. Alguém tem que se determinar para isso. Olha, irmãos, eu vou cuidar da área social. A pessoa vai levantar necessidades, vai pedir aos irmãos que tragam 1 quilo de alimento. Quem é o irmão que vai cuidar disso? Precisa? Então, se você quer trabalhar para Deus, muita gente pensa que trabalhar é só pegar o púlpito da igreja e pregar. Não é. É agir, é atuar. Quem é o irmão que vai se determinar na igreja na área do ensino? A área do ensino está aberta, irmãos. Tem espaço para a área do ensino. Você pode se tornar um ensinador na escola dominical. Você pode se tornar um ensinador na EBOL. Será que você tem participado da EBOL, a Escola Bíblica de Obreiros e Líderes? Você tem participado? Você pode se tornar um professor do curso de teologia da igreja. Você pode até ensinar no culto de doutrina, vai depender da necessidade. O nosso pastor traz um ensinamento muito bom. Deus abençoe o pastor José Carlos de Souza, meu pastor. Deus abençoe o pastor José Ivan, o nosso presidente da Conemar de BA. Deus abençoe todos os nossos líderes, os dirigentes de congregação. Você pode ser um se o pastor adoecer. Será que você não vai conseguir? Não vai estar na hora, não vai usar a oportunidade para isso? Então, irmãos, a área da visitação na igreja, visitação dos irmãos, dos novos convertidos. Então, a igreja de Antioquia é um exemplo porque ela estava ativa. Vamos à frente. Na igreja de Antioquia, ela tinha profetas, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Efésios 4 e 11. A igreja de Antioquia, ela tinha profetas. A igreja de Antioquia tinha profetas, a igreja de Antioquia tinha doutores, a igreja de Antioquia tinha missionários. A igreja de Antioquia tinha missionários, que implica dizer que a igreja tinha a atuação de vários dons. Inclusive, o derramamento do Espírito Santo diz-nos que foi na casa da mãe de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. As igrejas tinham grupos familiares de crescimento em casa. Por que você não encabeça um grupo familiar de crescimento na igreja? Tem espaço.
Então a igreja de Antioquia tinha profeta. Nós falamos profeta, doutores e missionários. Vamos começar aqui pelo profeta, uma igreja exemplar. Uma das características da igreja de Antioquia era a presença de profetas em seu meio. Irmãos, Paulo diz: buscai com zelo os melhores dons, principalmente o dom de profecia. É porque o dom de profecia, quando você fala, traz uma responsabilidade muito grande. Você fala em nome de Deus, assim diz Deus. Mas Deus realmente disse, assim diz Deus, o Senhor está falando. Muitos comparecerão perante o Senhor e vão dizer: Senhor, mas em teu nome. E o Senhor vai dizer: mas eu não te conheço, aparte de mim. Então, se Deus te usa no dom de profecia, meu irmão, põe esse dom a serviço da igreja, porque o dom ele é dado para a edificação da igreja. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo de número 11, você vai ver o que diz aqui a este respeito. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim, 4 e 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Se Deus te usa no dom, meu amado, que seja para a edificação do corpo de Cristo. Não use o dom para fazer divisão na igreja. Não use o dom para ser melhor que alguém. De repente você usa o dom para entrar na igreja no tapete vermelho. Não é este o fim. Não use o dom para viajar e ficar no hotel 5 estrelas. E se não for para o hotel 5 estrelas, não vou. Uma vez teve uma festa aqui em Luiz Eduardo Magalhães e a pessoa veio para participar da festa, era um congresso. E deixa eu registrar aqui, que Deus tenha misericórdia. É a terceira vez que eu vejo a ambulância do SAMU sair desesperada para socorrer pessoas. O escritório aqui fica próximo da nossa central de saúde. Tomara a Deus que não tenha acontecido coisa muito séria por aí. Que Deus abençoe esses médicos e abençoe também alguma vítima que tenha algum ferido. Então use o teu dom, meu querido, para o benefício da igreja. Seguindo a leitura, você acompanha por aqui comigo. No Novo Testamento, o profeta falava baseado na revelação do Antigo Testamento e no Testamento dos Apóstolos, no testemunho dos Apóstolos, edificando e fortalecendo e consolando assim a comunidade cristã. Quando surgiram os profetas, os irmãos do Novo Testamento, que foram determinados, que o Senhor distribuiu ali ministérios dentro da igreja, a atuação dos irmãos era uma atuação que ela tinha base no que os apóstolos ensinavam e no que o Antigo Testamento revelava acerca de Jesus. Jesus é a base da igreja, é o fundamento da igreja, e a doutrina dos apóstolos é a edificação da igreja, são as paredes da igreja. Desta sorte, quando nós damos ensinamentos na igreja, ou quando nós até falamos em profecia, seja a profecia bíblica, ter a palavra de Deus, pois ao abrir a Bíblia já é uma profecia, seja usado no dom de profecia, porque nós temos o dom de profecia, é um dos 9 dons que existe. Alguns dizem que há 18 dons na Bíblia, mas a gente tem relato claro, incontestável de 9, seja com base na palavra de Deus. Então em Antioquia tinha profetas. E é interessante que no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma relação de homens que estão dentro das duas classes. Observe, quais as classes? Profetas e doutores. E na igreja que estava em Antioquia, Atos dos Apóstolos capítulo 13, verso 1, havia alguns profetas e doutores. Quem é que era profeta e doutor lá ao mesmo tempo? Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. O apóstolo Paulo é tido como profeta e doutor, ou seja, a parte espiritual, aquela parte mais subjetiva, digamos assim, e a parte
material, aquela parte mais lógica, mais racional do ensino. Logo, a igreja de Antioquia tinha equilíbrio. Nós não podemos viver exclusivamente na pura espiritualidade. Espiritualidade. Quando você chega para alguém e pergunta: como é que foi o culto? Foi um poder. Aí você pergunta: pregou-se sobre o quê? Ah, eu não sei. Só sei que foi um poder. Não é assim. Este não é o culto racional. O culto racional é aquele que você sente a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, me permita o exemplo, é como você ter farinha. Você bota óleo e ela amolece. É como você está fazendo concreto. Você bota água e ele homogeneiza ali. O Espírito Santo é aquele que prepara o nosso coração duro. Nós passamos um dia cuidando dos nossos haveres, dos nossos afazeres, com muita dificuldade. Vamos à igreja. Chegamos à igreja com o coração duro. Então, do momento que você entra na igreja até o momento que você vai ouvir a palavra, o Espírito Santo vai te preparando, vai te colocando dosagens assim no teu coração, de forma que você vai amolecendo, vem um testemunho, você amolece, vem a oração, você amolece, vem a intercessão por alguém, você amolece, vem a hora da oferta, você amolece, vem um hino, especialmente um hino, que é algo que eu acho interessantíssimo na igreja, quando cantam e você sente a presença do Espírito Santo. Aí você chega no momento da palavra, quando vem o Senhor concretiza a bênção naquele culto. Tá bom? Então, precisa ter esta dosagem. Vamos à frente. Ainda sou profeta na igreja de Antioquia. A mensagem anunciada pelo profeta hoje deve estar sempre de acordo com a revelação contida na Bíblia. Tem alguns irmãos que têm profetizado ou têm dito de sonhos, de visões que têm percebido, e nas suas visões, nos seus sonhos, eles têm ido até o inferno. O céu, é pouco registro que tem, né? Me parece que João Colenda Lemos tem uma experiência em que ele foi ao céu, mas a grande maioria tem ido ao inferno, e lá no inferno vê câmara para isso, recâmara para aquilo, entra no local, entra em outro, etc. Ele dá conta como é que foi o inferno. Aí diz: eu desci. Só que a Bíblia nos garante que o inferno é um local preparado para o diabo e seus anjos. Também nos diz que vão ao inferno todas as gentes que esquecem-se de Deus. Mas acontece que este local está vazio. A entrada no inferno requer primeiro julgamento. Em alguns momentos o inferno ele é confundido com Geena, o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. De sorte que todos os que morreram, seja cristão ou não, estão com Deus. Lá no livro do Eclesiastes está escrito: o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Independente, foi Hitler, o espírito dele pertence a Deus, o corpo dele pertence ao pó. Em algumas passagens no Antigo Testamento, inferno é um lugar baixo. Então o inferno é sepultura. No Antigo Testamento a ideia de inferno era sepultura. A ideia que nós temos de céu e inferno, ela foi esclarecida no Novo Testamento. Logo, irmão, alguém dizer que foi ao inferno, e lá no inferno viu unha, não estou fazendo nenhuma apologia à maquiagem, não estou fazendo nenhuma apologia, mas viu isso, viu aquilo, viu... Irmão, isso não tem base bíblica. Então pondere, verifique se o seu sonho, se a sua visão, ela tem base nas Escrituras. Se não tiver, guarda para você mesmo, porque não traz edificação. Tranquilo? Olha o que o texto diz: o profeta edifica o corpo de Cristo mediante o inspirado e inspirador dom do ministério que interpreta e aplica essas escrituras com nova luz, vida e poder. Então o profeta do Novo Testamento, meu amado, é aquele profeta que fala por intermédio da palavra de Deus. Existem dois dons que você precisa buscar, e Paulo disse: buscai com zelo os melhores dons. Eu já falei que são 9 os que são fáceis de nós registrarmos: palavra da ciência e palavra da sabedoria. Busque o dom da palavra da ciência e da palavra da sabedoria.
E você vai ver acontecer na tua vida o que aconteceu lá em Lucas 24 e 45, que está escrito: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. As Escrituras são difíceis para você entender? Primeiro lugar, leia a Bíblia. Segundo lugar, busque a interpretação direta do autor da Bíblia. Terceiro lugar, você precisa participar dos cultos, né? Você quer ter interpretação do assunto sem participar do culto? Sem ir na igreja? Será que você está inventando a roda? A Bíblia Sagrada ela foi escrita num período de 1.600 anos, começando 1.500 anos antes de Cristo. Teve o seu compêndio fechado cerca de 300 anos depois de Cristo, é quando fechou o cano da Bíblia Sagrada. Desde então, discussões por cima de discussões vêm ocorrendo e você quer, e ninguém conseguiu chegar no seu ápice, porque não vai chegar, é um poço sem fundo aqui, e você quer interpretar a Bíblia Sagrada de casa, sem ler um livro. Nós estamos fazendo aqui indicações de livros, isso aqui é livro preparatório só para uma aula, irmão, e muitos outros. Eu estou falando aqui agora, estou lembrando de outros livros que eu tenho em casa. Eu tenho uma boa biblioteca nesse sentido. Você precisa ler. Você quer interpretar, ou você que não é cristão, você quer interpretar a Bíblia Sagrada, um livro tirado da mentalidade do próprio Deus, porque foi Deus que inspirou a Bíblia. Eu tenho partes da Bíblia onde Deus diz: escreve. Deus disse isso a Moisés. E você quer entender a Bíblia Sagrada? Não é bem assim que funciona, né? Então vamos à frente. Vamos agora falar do que tinha na igreja de Antioquia, a outra classe, dos doutores. Já vimos dos profetas, que ao profetizar deve usar a Bíblia Sagrada, deve usar a doutrina dos apóstolos, não existe profecia contraditória, não existe coisas criadas pela mente de alguém, isso cai por terra e aí por diante. Vamos então ver da igreja exemplo que é Antioquia, agora os doutores. Também presentes naquela igreja, já lemos Atos capítulo 13, verso 11, na igreja que está em Antioquia tinha profetas e doutores, a saber, os doutores ou mestres, que está lá, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, ou apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, são aqueles que procuram ensinar verdades divinas, tanto prática quanto pessoal. São aqueles que amam a palavra de Deus e o povo de Deus. Ou seja, meu irmão, o doutor aqui não vem de uma cátedra, de uma faculdade. Existem profissões que você pode ser chamado de doutor. É a prática. Os advogados, por exemplo, têm essa prática desde o Império. Desde a época que o Brasil era Império, que ele tem essa prática. Se bem que depois se for determinado que doutor é aquele que faz um doutorado. Então, na igreja, não há a necessidade da pessoa receber um título de doutor. Está aqui o doutor fulano de tal. Alguns, daqui a pouco vão ser apresentados, está aqui fulano de tal, quarta pessoa da Trindade. Tem alguns aí que não aceitam nem receber um título inferior mais. Ele tem que ser chamado por aquele título ou você acabou com a pessoa. Doutor aqui é aquele que busca a compreensão da palavra de Deus e se preocupa em passar para os irmãos. A igreja todos os dias tem irmãos precisando compreender. A igreja tem novo convertido, a igreja tem irmãos que estão indo ao batismo e você precisa discipular esses irmãos. Eles precisam entender pelo menos aquelas regras fundamentais. Recentemente o pastor José Carlos estava dizendo: irmãos, quem é que está cuidando lá na congregação deste ensinamento básico aos irmãos? Porque se a pessoa não tiver este conhecimento básico, ele não pode descer as águas. Tem que ter uma noção básica. A igreja tem uma regra, ele tem um padrão, para que ele saiba que se futuramente ele for corrigido, ele for tirado de comunhão, ele tem a noção, o motivo. Então a igreja tem aqueles que estão passando pelo discipulado. A igreja tem aqueles que já estão entrando no ministério, são cooperadores. Eles precisam ser orientados a como agir. Ele precisa ser um auxiliar de alguém que está fazendo outro serviço à frente. Ele precisa saber o seu lugar. Se fizer a intenção de chegar lá, que não faça com usura, que respeite quem está lá. Agora que faça para que o reino de Deus cresça. A igreja tem os diáconos. Como é que age um diácono, irmão? Qual é a função de um diácono?
Eu estava lendo o manual do diácono do pastor Claudio de Andrade, e ele orienta que o diácono na porta não fica com a Bíblia embaixo do braço. Se você é porteiro de uma igreja, seja diácono ou não, coloque a sua Bíblia num canto e você fique. Isto é orientar. Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ensinando-os. Tem que ensinar o procedimento, como é que funciona. E se a pessoa chegou ao presbitério, irmãos? O presbítero também não precisa aprender a ser presbítero? O presbítero tem que aprender a ensinar, apto a ensinar. O presbítero tem que estar pronto ali, porque antigamente, como nós já falamos, o presbítero era um pastor. É um pastor local. Ele precisa estar pronto, porque a qualquer momento o pastor ou o dirigente daquele culto ou daquela congregação pode não estar pronto, ele tem que assumir. Na realidade, todos têm que estar prontos, o diácono tem que estar pronto, mas mais ainda o presbítero tem que estar sempre com uma mensagem. Então o presbítero tem que aprender homilética, ele tem que aprender hermenêutica, ele tem que aprender aconselhamento cristão. Então na igreja tinha doutores, e os doutores serviam para este fim, para orientar, para tirar as dúvidas referentes às doutrinas fundamentais da fé cristã. Quais são as doutrinas fundamentais da fé cristã? Eu viajei agora, fiz uma viagem agora há poucos dias com um rapaz, e conversando com ele sobre o culto da igreja dele, ele falou culto de doutrina. Eu digo, no culto de doutrina vocês ensinam o quê? Só aguardando a resposta dele. Aí ele foi lá, voltou e disse, olha, isso aí não é doutrina, isso aí é costume. Culto de doutrina, a doutrina é o ensinamento da Santa Palavra de Deus. Doutrina do céu, doutrina do inferno, doutrina da vida eterna, doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina dos anjos, doutrina dos homens. Isto é doutrina, são as doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, o doutor serve para isso, o mestre serve para isso, para ser um orientador na escola dominical, para ensinar, para pregar na igreja. É para isso que serve o mestre, orientar os irmãos a como pregar, orientar os irmãos a como dar um testemunho. Você precisa se determinar na igreja local para que ela seja um exemplo, como foi a Antioquia, se tornar um doutor também. Ainda sobre os doutores, o foco daqueles que lecionam a palavra de Deus deve ser a Bíblia Sagrada. Deve haver dedicação e zelo por parte do mestre. Está escrito em Romanos 12 e 7. Me parece que é 12 e 6. Deixa eu conferir que é 12 e 7 mesmo. O texto aqui fala 12 e 7, mas a gente não perde em conferir na palavra de Deus, não. Romanos 12 e 7, é isso mesmo. Se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se Deus te chamou para este dom, meu irmão, se Deus te deu esse dom ministerial, se dedique, faça o serviço. Você não está fazendo para um líder local, você está fazendo para o dono da obra. E aquilo que você faz para o dono da obra, ele já garantiu, ele disse que depois que a igreja for arrebatada, os que estiverem mortos não ficarão de fora, eles serão ressuscitados primeiros, depois juntos com os que estiverem vivos seremos transformados e arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, quando receberemos do Senhor o galardão pelo serviço que estamos prestando. Então, não interprete aquilo que você faz para o reino de Deus como perca de tempo. Eu vejo de forma diferente, eu vejo como um depósito, sem desconsiderar que Deus sempre nos abençoa. Eu sou abençoado. Então, haja dedicação no ensino. Não diga só eu sou e não faz nada, você tem que fazer. E quanto aos missionários, que não está nessa relação aqui diretamente, observe: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Se você observar aqui, não tem aqui o missionário, mas o apóstolo é uma função missionária, porque o apóstolo é o que vai à frente, é o que vai abrindo a picada. O evangelista é uma função missionária, porque o evangelista cuida em volta aqui, ó. O evangelista cuida nesse contexto. O apóstolo sai abrindo e marcando vários pontos, e o evangelista trabalha local, colhendo e jogando para dentro daquele aprisco. O apóstolo, evangelista, apóstolo, profeta, evangelista. O evangelista também é um missionário. O evangelista, como está dizendo, também é um missionário. O pastor e o doutor, o pastor é quem cuida daquele rebanho que foi ganho. Então, todos, de uma forma geral, são missionários. A função missionária é a função principal da igreja. Nós temos cargos missionários. Nós até falei há 2 aulas atrás que nós temos os evangelistas e missionários no mesmo nível
logo acima de presbítero e logo abaixo de pastores e pastores presidentes de campo e pastores presidentes de convenções. Mas a igreja toda é missionária, meu irmão. A igreja está mais para a função missionária do que para a função presbiterial. Sabe por quê? Porque a função presbiterial é para alguns, mas a missionária é para todos. Você precisa ser missionário. Há quem diga, a obra de Deus pode ser feita orando, a obra de Deus pode ser feita contribuindo, pode ser feita indo, certo. Mas em resumo, você é um missionário. Vamos ver o que diz aqui. O missionário dos dias de hoje exerce o ministério dos apóstolos da igreja primitiva. Apóstolo, evangelista. Paulo foi um dos missionários da igreja de Antioquia. Paulo foi enviado pela igreja de Antioquia na primeira viagem missionária, ou antes da primeira viagem missionária. Paulo estava em Antioquia quando o Espírito Santo falou num culto na casa de João Marcos, dos parentes de Barnabé. Paulo era auxiliar de Barnabé. Barnabé estava em Antioquia trabalhando e buscou Paulo, que estava há 14 anos lá na sua cidade, em Tarso. Depois da conversão, 14 anos lá. Ele veio ajudar Barnabé e quando eles estavam lá, o Espírito Santo disse: separa-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Está aqui no capítulo 13, no verso de número 3, verso número 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, verso de número 2, verso 2. E servindo eles ao Senhor, eles quem? Os apóstolos e profetas, Barnabé, tal, Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, Paulo, apóstolo, creio eu, livre do seu convencimento, mas creio eu, que o substituto de Judas, não Matias, mas Paulo, apóstolo, substituto de Judas, se tornou missionário. E quem é que nega que Paulo foi missionário? 3 viagens missionárias declaradas na Bíblia. Uma 4ª viagem missionária eu creio que ele fez, porque ele só pode ter colocado Tito em Creta na 4ª viagem missionária, porque nas 3 anteriores não tinha. Desta sorte, toda a igreja é missionária. Você tem sido missionário? Você tem levado a palavra de Deus? Você tem feito com que outras pessoas saibam que Jesus Cristo é Senhor? Ou você simplesmente é evangélico e a conveniência para por aí? Vamos à frente. Ainda sobre missionários. São os missionários que assentam os fundamentos de novas igrejas. Por exemplo, irmão, próximo de onde você mora, tem algum povoado que não tem igreja? Meu irmão, torne-se um missionário. Dê um jeito de evangelizar lá. Se você não pode ir, pague alguém para que vá, tire do seu bolso, pague. Ajude a estabelecer um novo local de pregação. Este é o fim da igreja na terra. Existe um propósito de Deus com a igreja, e você pode estar dentro desse propósito, meu irmão. Designam os líderes locais e os aconselham após partir e seguir adiante, ficando no local o tempo que for necessário. Aí nós temos, lembrei aqui agora de Daniel Beck, Dona Vingren, que ficaram no Brasil, e quando houve a convenção em 1932, me parece, quando Levi Petros veio pregar, eles pegaram a obra missionária e entregaram para os irmãos brasileiros. 20 anos aproximadamente de missão no Brasil. Se Deus te colocou este ministério, irmão, vá, implante a igreja e siga sua viagem. Eu passo recentemente ali no quilômetro 30, quando vamos aqui para Barreiras. Eu tenho o costume de passar sempre lá, e tem um amigo, eu paro, faço um lanche, que ele tem uma vendinha lá. E eu recordo que no ano de 1997, comecei um trabalho no quilômetro 30. Hoje eu tenho o prazer de ir para o culto em Barreiras. Recentemente eu estava lá acompanhado do meu pastor numa manhã de oração.
O pastor Zé Carlos foi pregar e eu tive a oportunidade também de dar uma palavra lá no culto. Deus abençoe o pastor João Batista, pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira e Barreiras. E lá eu vi quando foram apresentados os irmãos do quilômetro 30. Eu olhei assim e digo, oh, que bênção! Olha que coisa maravilhosa! Você tem feito isso? Torne-se um missionário. A igreja de Antioquia, exemplo, crescia porque esses dons ministeriais estão em exercício. Não adianta você reclamar que a igreja não cresce se você não faz nada. Se você não faz, você não pode reclamar. Como também tem aqueles que não fazem e quando alguém começa a fazer, reclamam. Pondere suas palavras e atue no reino. É como diz a parábola do filho pródigo. Meu filho, não está tudo aí ao teu alcance? Faça. Vamos seguir um pouquinho aí. Ainda, indo agora para o segundo ponto, uma igreja saudável. A igreja de Antioquia era uma igreja saudável. Vamos ver por quê. Uma igreja, para seguir o caminho da saúde espiritual, deve ter seu compromisso com... Qual é o compromisso da igreja? Com a comunhão, com o ensino e com missão. Tem que ensinar corretamente, tem que unir os irmãos. Às vezes a gente percebe, vai para um local e os grupinhos se reúnem, né? Já observaram? Aí você tem que ficar parado, andar um pouquinho nesse grupo, vai um pouquinho no outro, vai no outro, para tentar, tipo um bom costureiro, passar a linha vai e puxar para que una. Porque se você ficar num grupo, você imediatamente segrega, você também se separa dos outros. E isso é até natural. Jovens dificilmente vão se misturar com idosos. Obreiros às vezes não querem se misturar com outro tipo de irmão, mas é necessário que a igreja esteja junta. Atos vai dizer, estavam todos juntos, na comunhão, no partir do pão, na oração, tinham tudo em comum. Se nós seguirmos o exemplo da igreja de Corinto, daqui a pouco nós estamos uma igreja parcelada. Corinto tinha dons espirituais que é uma maravilha. Maravilha nada. Paulo foi obrigado a escrever a carta aos Coríntios para ensinar a eles como é que deveriam administrar esses dons. Se o ensinamento está ali é porque o problema estava instalado. Então nós devemos tomar o cuidado para não cairmos neste mal. Precisamos viver unidos. Precisa ter ensino. E este ensino, na linha da comunicação, que você manda uma mensagem e ela retorna, precisa haver uma reação. O ensino tem que gerar uma reação. Você precisa entender que tem que ser um missionário, você tem que evangelizar, você tem que ser um missionário. Você precisa entender que a igreja tem ministérios e você tem que buscar de Deus qual é o ministério que o Senhor tem para você. Você precisa entender que a igreja tem dons e você precisa buscar com zelo o melhor dom, senão fica somente no mundo das ideias, não surte efeito. É a diferença da força e da potência. A potência está parada, tem força, mas está parada. Aí quando ela é utilizada, ela se transforma em força. Você precisa não só ter potência, precisa ter força, precisa agir. Primeiro item deste segundo ponto, o ensino. Já que a igreja saudável é aquela que tem ensino, a igreja de Antioquia tinha ensino, a igreja primitiva tinha ensino, o ensino. A igreja tem a tarefa de ensinar a verdade de Deus, como revelada nas Sagradas Escrituras. Ela tem por implicação o dever de crescer na compreensão desta revelação. Às vezes, irmãos, nós encontramos irmãos que têm anos de cristão e não sabem quantos livros tem a Bíblia. Nós encontramos irmãos que têm anos de vida cristã e não entendem quais são os elementos da Santa Ceia. A igreja precisa prosperar. A maioria dos nossos jovens da atualidade, eu venho de uma época de jovens que o nosso pastor, inclusive fez 70 anos agora, pastor Antônio Raimundo Batista, a quem eu deixo um grande abraço aqui. Deus abençoe sua vida, irmã Preta, irmã Maria José, conhecida popularmente como Preta, deu ensinamentos tão bons que toda aquela equipe daquela época se tornou obreiro. E eu vou citar um nome aqui que está lá em Cristópolis, é o presbítero Flávio César, o Binho. O Binho não demonstrava interesse pela vida ministerial. Hoje eu tenho
a honra, o privilégio de dizer que o Flávio César é um dos maiores presbíteros que a igreja tem. Vários outros homens. Eu tenho um presbítero aqui em Roda Velha, o irmão Jailson Rodrigues, popular Jairo, que foi jovem junto comigo. Tem o evangelista Carlos Simão. São grandes homens que eu conheço, que Deus fez. Aqui na cidade do Luiz Eduardo eu poderia citar vários nomes de irmãos que eu vi que Deus trabalhou quando eram jovens, mas infelizmente nos dias atuais dificilmente se encontra um jovem que deseje o ministério. E Paulo escreve lá na carta a Timóteo, 1 carta capítulo 3, 1 carta a Timóteo capítulo 3, dizendo que quem deseja o episcopado, falando justamente da obra do ministério, ele vai dizer assim, ó, 1 carta a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Só que infelizmente nos últimos dias não tem surgido esse desejo. Recentemente um jovem me procurou e disse: irmão, como é que eu faço para me tornar obreiro? Eu fiquei feliz. Está participando das escolas dominicais, eu dei orientação de como ele deveria se vestir, está se vestindo. Se continuar no rumo, logo mais será obreiro. Deus abençoe, a obra de Deus precisa dessas pessoas. Então, a igreja precisa receber esses ensinamentos. E a igreja que ensina, estimula, incentiva, e as gerações que estão vindo vão seguir isso aí. Então, ensina, vamos lá. A igreja tem a tarefa de ensinar a verdade. A verdade de Deus é como revelado nas Sagradas Escrituras, sem subterfúgios. Ela tem por implicação o dever de crescer na compreensão desta revelação. A igreja tem que ter isso aí e prosperar. A igreja tem que prosperar, tem que entender, tem que ir avante. Ainda sobre o ensino. Quais são os meios pelo qual a igreja pode cumprir a responsabilidade de instruir, de elucidar e fazer a aplicação da verdade divina através da Bíblia? Como é que a igreja faz isso? Quais os canais que a igreja pode levar o ensinamento da palavra de Deus? Primeiro, escola bíblica dominical, que é isso que você está vendo. Nós temos aqui o banner preparando-se para a EBD, preparando-se para a escola bíblica dominical. Você é aluno da escola dominical? 2. Cultos de doutrina. Aqui na igreja o culto são nas terças-feiras a partir das 19h30. Um culto extraordinário, onde você aprende as doutrinas fundamentais da fé cristã com uma pitada de aconselhamento local. Participe. 3. Cultos de ensino. Nós temos na igreja cultos de ensino. Cultos que levam você a entender detalhes da Sagrada Escritura, que em alguns momentos dá até para ver a dialética. A pessoa pode perguntar, será respondido e aí por diante. Nesses cultos de ensino nós temos aí os discipulados, as preparações para que aqueles que vão batizar se preparem, estejam prontos. 4. Pregações. As pregações elas também ensinam. Vai falar o pecador, o caminho do céu, como que ele deve agir. E muitos que estão dentro da igreja às vezes esqueceram de um ou de outro ponto, e ao ouvir o que é para aquele que ainda não é convertido, muda seu procedimento. 5. Seminários. A igreja oferece cursos de teologia. A igreja oferece períodos de estudo, seminários, estudo. Por exemplo, existe um estudo muito interessante que a igreja realiza sobre Atos dos Apóstolos. Aprenda Atos dos Apóstolos. A igreja tem seminários sobre escatologia, doutrina das últimas coisas, só escatologia, aprenda escatologia. A igreja tem seminários para obreiros, aprenda aquele assunto. Existem os congressos de escola bíblica dominical, participe dos congressos, né? E faculdades de teologia. Você tiver condição, faça um curso de teologia, entre numa faculdade, aprofunde-se. Aprofunde-se. Existe muita coisa para você aprender e a igreja tem este canal disponibilizado. No ponto 2, além do ensino, a igreja tem que ter comunhão. Nós falamos ensino,
comunhão e evangelismo. Ensino, comunhão e evangelismo. Nós agora vamos falar da comunhão. Um dos meios pelos quais os membros da igreja são edificados é através da comunhão. Você estando junto, você tem a familiaridade com os irmãos, você estando junto, dá para orar junto, dá para receber ajuda, que a Bíblia diz: comunicar com os santos nas vossas necessidades. Eu deixo o conselho para os irmãos que é lógico que existe a livre iniciativa. O que eu vou falar não é para agir contra isso, muito bem para formar um cartel, mas ajude os domésticos da fé. Procure se tem alguém dentro dos irmãos que tem uma profissão que lhe atenda na necessidade que você está precisando. E por outro lado, os irmãos também se especializam, né? Ninguém é obrigado a colocar outro para trabalhar se ele não tem a devida capacidade técnica. Então, seja fiel, tá bom? Porque tem alguns que infelizmente não agem pelo caminho da fidelidade. Eu conheço profissionais que são cristãos que eu já fiz trabalhos com eles e não tenho como fazer mais. Então, não ando por esse caminho. E de fato, conforme Atos capítulo 5, os membros da igreja primitiva mantinham até mesmo as posses materiais em comum. Tem o Barnabé, que o nome dele é José, e ele recebeu o nome de Barnabé porque chamaram ele de filho da consolação. O Barnabé, ele não deixou que ninguém passasse por necessidade. Ele tinha uma certa condição financeira. Inclusive Barnabé é citado aqui no capítulo 11, no texto que nós lemos a partir do verso 26, é citado aqui no capítulo 13 como profeta e mestre. E Barnabé vendeu suas propriedades e distribuiu entre os irmãos. Alguns falam até da comunidade da fé que existiu durante o primeiro século da igreja, onde os irmãos sempre ajudavam os outros irmãos, e naquela época, pela perseguição que o império imprimia contra a igreja, realizava, os irmãos não tinham condição de trabalhar, fazer suas jornadas, receber os seus soldos, não tinha condição. Aí era obrigado que um trabalhava, ajudava vários outros, um tinha uma propriedade, vendia e ajudava vários outros, de sorte que o evangelho crescia porque os irmãos estavam juntos e ninguém passava por necessidade. Foi tão de um jeito que criou-se, estabeleceram-se os diáconos, foi estabelecido o diácono para repartir o que chegava com os que tinham necessidade, para os que tinham necessidade. Então, é sinal que a igreja estava agindo, atuando, trazendo as ofertas, e surgiram os diáconos para que auxiliassem nessa administração, tá bom? Teve o cara lá de Ananias e Safira, mas ali é a contramão. Não faça para aparecer ou para enganar o Espírito Santo como eles fizeram. Quiseram seguir o exemplo de Barnabé. Vamos lá, a gente disse que foi tanto e vão bater palma para nós também, tal. Não haja dessa forma, que você estará confrontando a Deus, não é nem a igreja. A igreja pode até ser enganada, mas Deus não engana não. Deus não é enganado não. Comunhão. Paulo fala de compartilhar as experiências. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 26. De maneira que, se um membro padece, um membro do meu corpo padece, todos os membros padecem com ele. Já viram no popular dizendo, a pessoa tem uma íngua, dá uma íngua aqui, dá uma íngua na virilha, quando está com o dedo machucado, e quando a pessoa perde um membro, já pensou perder um membro e não ter o devido tratamento? O sangue do corpo vai se esvair pelo local onde estava aquele membro, e todo o corpo vai morrer. Aí Paulo está dizendo isso. E se um membro é honrado, né? Por exemplo, eu tenho aqui minha aliança de casamento, o meu dedo está sendo honrado com a aliança, o meu braço está sendo honrado com o relógio, o meu corpo está sendo honrado com a roupa, os meus olhos são honrados com o óculos. Aí ele diz, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha que coisa interessante. Então, irmão, precisamos estar juntos. Precisamos não ter inveja pelo que o irmão está recebendo, pelo que o irmão está fazendo, a posição que está exercendo. Mas precisamos estar juntos, alegrar com ele. Deus a seu tempo nos abençoará também. Através do compartilhamento, a dor é diminuída e a alegria é aumentada. É isto que implica dizer ser igreja. Então, a igreja que tem comunhão, continuando aqui, para isso ela deve encorajar mutualmente e demonstrar empatia uns pelos outros. Empatia
não é simpatia ou antipatia. Antipatia, não ir com a cara de alguém simplesmente falando. Simpatia é gostar de alguém. Poxa, eu gostei. Já empatia é se colocar no lugar de alguém. Por exemplo, será que na igreja tem alguém passando necessidade nesse momento? Tem. Se coloca no lugar da pessoa. Você consegue ou conseguiria viver como a pessoa está vivendo? De repente a perda de um ente querido, de repente um prejuízo, onde seus bens foram afanados por um larápio ou perdeu num sinistro, ou seu nome está passando por onde você conseguiria ficar no lugar dele? Então a igreja unida, ela sente a dor do outro e acaba tendo tudo em comum. Fica a dica, meu irmão. Os cristãos devem carregar os fardos uns dos outros. E aí essa dinâmica é interessante que você está vendo aqui na TV, onde uns estão em cima, outros estão embaixo, mas uma corrente humana está ajudando o que está embaixo a subir. E é assim que é feito. Um ao outro ajuda e no final diz, vamos lá. Bom, a igreja saudável, ela ensina, a igreja saudável vive em comunhão, né? Se a sua igreja não ensina, se a sua igreja não vive em comunhão, não está saudável. E a igreja saudável realiza sua missão. Olha que coisa interessante. Ela tem uma missão, ela realiza sua missão. O chamado para evangelizar é uma ordem do Cristo ressurreto. Marcos capítulo 16 e Atos capítulo 1, verso a partir do 9. Jesus está com os discípulos depois da ressurreição. Os discípulos saíram para pescar. Jesus já tinha aparecido, estava passando 10 dias, 40 dias com eles, melhor dizendo. Nesses 40 dias teve várias aparições, e numa das últimas aparições, Jesus chega na beira do mar da Galileia, eles estão pescando, Jesus diz, tende o que comer, eles percebem que é Jesus, Pedro atravessa nadando, e Jesus senta com eles e come peixe. Aí eles fazem algumas perguntas a Jesus acerca do restabelecimento do reino. Jesus explica que não é bem desta forma, porque eles queriam um líder político, e Jesus não veio para realizar uma liderança política aqui na terra. Naquele momento ele vai realizar, o reino de Deus que vem à terra vai ser o milênio. Mas Jesus dá a eles a ordem final: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então a missão da igreja é pregar o evangelho. Se você faz parte da igreja, independente do teu cargo ministerial, caso você o tenha ou não tenha, a sua função primordial é evangelizar. Falar do amor de Cristo, do evangelho, das boas novas de salvação. Se você não evangeliza, você não está fazendo ou cumprindo a função da igreja. Olha que coisa interessante. A igreja não tem a função, como alguns têm por aí, de enriquecer a vida de ninguém. E como é que foi? Foi assim, e hoje, um mês depois, eu já comprei. Não é isso. Não é isso. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quando saiu a grande comissão, disse: não leve alforje, não leve 2 túnicas, certo? Onde você parar, desça a sua paz. Se você for recebido, desça a sua paz, fique lá o tempo necessário. O Senhor te dará o que você precisa. O obreiro é digno do seu salário. O Senhor cuida dos seus jornaleiros. Agora, uma coisa eu lhe garanto: colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Expulsaram demônios. É tão interessante que quando eles voltam da comissão dos 70, preste atenção aqui agora, eles chegam muito felizes: Senhor, nós estamos felizes, até os demônios se nos submetem. Jesus disse: e qual é o problema disso? Estou parafraseando o texto. Eu vos mandei realmente para pisar
serpentes e escorpiões, então está normal, eles têm que submeter mesmo. Mas isso não é motivo de alegria, irmãos. O motivo de alguém estar recebendo milagre por cima de milagre é bom, mas não é o motivo da alegria principal. Ganhar dinheiro por cima de dinheiro é bom, mas não é o motivo da alegria principal. Pense aí que a pessoa morrendo, fica tudo aqui. Não vai absolutamente nada, não vai absolutamente nada. Depois vem a sucessão, e aí se não houver paz entre os irmãos ou um testamento, alguma coisa que deixe tudo resolvido, confusão, não vai absolutamente nada. Aí Jesus acrescentou e disse: alegrai-vos antes, pelos vossos nomes está escrito nos céus. Ou seja, vai fazer obra missionária, o Senhor vai te dar dons espirituais, Ele vai te capacitar com o ministério espiritual, o ministério de Efésios 4:11, Ele vai te capacitar. Ele está dizendo que estará presente contigo, você vai pisar serpentes, você vai pisar escorpiões, você se beber coisa mortífera não te fará dano algum, vai colocar a mão sobre os enfermos e vai curar, vai expulsar os demônios que eu já disse. Mas mesmo assim é só sua função, meu irmão. Agora, se eu não tiver no céu, ó, tranquilo. E tem mais, né? A Bíblia diz que aquele servo que só faz o que manda o seu Senhor não passa de um servo inútil. Muito cuidado. Jesus nos comissionou como seus agentes. Não devemos realizar esta missão com nossas próprias forças, mas sim debaixo do poder do Espírito Santo. Nós vamos fazer, precisamos entender que é o Espírito que nos capacita, e aí a missão vai acontecer e você depois será galardoado na presença do Senhor. Terceiro e último ponto, a igreja usada pelo Espírito Santo. Não é a igreja que usa o Espírito, tá? Alguém aí está marcando o momento, hora de profecia. Não é assim. A profecia é dada para o que for útil, para redarguir, para ensinar, para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito. Porque sai toda a palavra de Deus, tá? Se ela não tiver esse fim, ela não instrui. Aí alguns estão usando a profecia. Não é. Usando o Espírito, dizendo que está profetizando, mentindo. Cuidado. É a igreja que é usada pelo Espírito. O Espírito diz: vem cá, igreja, atua agora. Somente é possível uma viva relação com Cristo pela ação do Espírito Santo. Ponto final. Se você perdeu a relação com o Espírito Santo, sinceramente, não simule não, vá buscar, faça como Davi: não retira de mim o teu Espírito Santo, renova em mim o coração puro, mas não retira de mim o teu Espírito Santo, o Espírito reto, mas não retira o teu Espírito Santo. O cristão deve deixar-se ser usado por ele através da obra e da transformação do seu caráter. É muito interessante a pessoa dizer: quero ser vaso. Eu quero ser vaso, eu quero ser vaso, eu quero ser vaso, eu sou vaso, um vaso novo, eu sirvo ao Senhor, etc. Mas na hora de ser usado como vaso, não segue o padrão do vaso. O vaso faz aquilo que manda o dono do vaso. Às vezes o vaso fica lá na prateleira, ó. Aí o dono quer usar o vaso, pega o vaso e coloca dentro dele o que quer. Coloca água, coloca café, coloca óleo, coloca o que ele quiser. De repente faltou uma ferramenta ali, ele usa o vaso. É vaso. É usado do jeito que o seu dono quiser. Pense nisso. 3.1. O Espírito Santo e o cristão. Então, a igreja que cumpre a sua missão, ela a igreja usada pelo Espírito Santo cumpre a sua missão, né? O Espírito Santo atua na vida do cristão. A salvação é o primeiro objetivo que o Espírito Santo procura produzir na igreja, na vida de uma pessoa. Não existe ser grande obreiro e não ser salvo. Não existe ser grande cantor e não ser salvo. É sacrifício de todo. A primeira coisa que o Espírito Santo busca na igreja é que o cristão seja salvo, ponto. O restante é resto. Alegrai-vos antes, pelos vossos nomes está escrito no livro da vida, ponto. Ah, fulano profetiza, mas é salvo? Ah, fulano canta, mas é salvo? Fulano ensina, mas é salvo? Fulano evangeliza, mas é salvo? É salvo, irmão? Primeira coisa é a salvação. O poder para a vida e serviço santo é o seu segundo objetivo em nós. Primeiro é ser salvo, o segundo é trabalhar para o reino. Nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo habita em nós.
Se o Espírito Santo habita em nós sempre teremos um auxiliar. No momento da dificuldade, o Espírito Santo para lembrar. No momento da orientação, o Espírito Santo dará o caminho. O Espírito Santo dará a saída. Agora precisa estar junto com ele, tem que ser salvo e ser usado por ele. No 3.2, a igreja que está agindo junto com o Espírito Santo, ela produz o fruto do Espírito. Ora, mas o fruto do Espírito é gozo, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Faltou falar um aqui, mas não lembrei, mas são 9. Para você produzir o fruto que tem 9 partes, você precisa estar junto, inteirado. O Espírito Santo tem que atuar na tua vida, tem que te transformar, você tem que estar passando pelo processo da regeneração, ser gerado de novo. O fruto do Espírito é o ideal da santificação para a vida do cristão. Sabe? O viver separado para Deus. Então não é só o ministério, é a prática. Não é só a teoria, é a prática. Não é só o falar, é a prática. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:22, onde vai falar sobre o fruto do Espírito, elenca as virtudes na vida do cristão produzidas pela ação do Espírito Santo. Longânimo, calmo, fé. Nós temos aí a fé salvadora, nós temos a fé natural e nós temos a fé como dom, o dom da fé, né? Quando trata-se de fruto do Espírito. Paz, quando se trata do dom do Espírito, melhor dizendo, paz. A confusão, mas calma, ele sabe que... E eu acho muito interessante esse fator paz, porque tem calma quem sabe o que vem depois. Se você sabe o que vem depois, você tem calma. Para nós terminarmos, ainda o fruto do Espírito, em contraste com as obras da carne, o fruto do Espírito é a obra da carne, né? O fruto do Espírito é a obra da carne, temos o modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Enquanto de um lado a carne tende, este invólucro tende para um caminho, porque ele é tendente, por outro lado o Espírito leva para outro âmbito. Você dá vontade de fazer, mas o Espírito diz, não faça. E aí você vai controlando até que chegue ao final dessa trajetória, como diz Paulo, guardei a fé, né? Você viva nessa batalha e você consiga ser vencedor. Uma obra é algo que o homem produz por si mesmo. Um fruto é algo que é produzido por um poder que não é dele mesmo. Então, quando você deixa o Espírito Santo atuar na sua vida, não só o ministério é abençoado, a tua própria vida pessoal é abençoada, você será salvo e você também tem um fruto na tua vida. Fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:22, elenca as virtudes. Quais são elas? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, que é a temperança. Nós temos as obras da carne e nós temos o fruto do Espírito. E no 3.3, que vai falar dos dons do Espírito, agora nós vamos entrar nos dons. Há pouco eu fiz referência à fé, mas a fé não é fruto do Espírito, a fé é dom do Espírito, é fruto do Espírito, dom do Espírito, ministérios concedidos pelo Espírito Santo. Então vamos lá, são muitos os dons espirituais: profecia, variedade de língua. Nós até dividimos em 3 classes: dom de poder, dom de elocução e dom de ação. Profecia, variedade de língua, interpretação de língua, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, fé, dons de cura e operações de maravilhas. São dons verbais, dons de revelação e dons de habitação, ou dons de poder, dons de revelação e dons de elocução. As divisões e subdivisões não vão ter, mas você precisa saber que estes dons, o Espírito que deixa a igreja atuar na sua vida, como temos o título aqui, a igreja no poder do Espírito Santo, a igreja desfruta destes dons.
Então a igreja precisa buscar estes dons. E nossa conclusão: não há como conter uma igreja movida pela ação do Espírito Santo. A igreja movida pela ação do Espírito Santo, ela cresce. Quer que a igreja cresça? Deixa o Espírito Santo atuar. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que Jesus vem nos arrebatar. Então não queira agir na igreja fora do Espírito Santo. Vai criar um grupo, peça direção. Vai colocar um líder, peça direção. Vai cantar um hino, peça direção. Já pensou num culto fúnebre? Vamos cantar um hino aqui no culto fúnebre. Aí alguém chega e diz: livre estou, livre estou. Precisa de direção do Espírito Santo, precisa de discernimento. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e do Espírito Santo, e em muita certeza, ou seja, com convicção. Como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Meu irmão, que Deus te abençoe, que esta lição te auxilie, e que na escola dominical de amanhã, seja você aluno, seja você professor, você possa estudar devidamente a palavra de Deus. Compartilhe com outros irmãos para que esta orientação alcance a outros. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.